Sabe quando o jogador aparece com aquela vantagem que parece inofensiva, mas que no decorrer do jogo ela cria vários atalhos para o jogador e acaba com a diversão da mesa? Hoje eu vou te falar de 3 vantagens de GURPS Quarta Edição que parecem inofensivas, mas que são extremamente roubadas. RP Games Brasil. Salve, salve jogadores e jogadoras, salve, salve galera do RP Games Brasil. Meu nome é Felipe Lutalo, sou escritor do livro Almoço de Domingo e editor e redator do blog RP Games Brasil. Hoje eu vou falar para vocês sobre 3 vantagens de GURPS Quarta Edição que podem dinamitar a sua aventura. Muitas vezes os jogadores chegam com uma proposta de personagem e com vantagens que parecem inofensivas. Entretanto, essa vantagem ela promove atalhos na aventura que vai pouco a pouco minando a diversão de todo o grupo. Eu vou te apresentar essas 3 vantagens e você decide se elas são perigosas ou não para a sua campanha. Eu acho que só isso já vale um like, então se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações e ficar sabendo de mais informação sobre o GURPS Quarta Edição, como eu estou passando nesse vídeo. A primeira vantagem é apetrechos. Ela custa 5 pontos por apetrecho. Com apetrechos, o personagem ele parece ter sempre a mão que ele precisa. Cada nível da vantagem apetrecho permite a ele sacar um apetrecho por sessão de jogo, no máximo de 3. Então essa vantagem ela varia de 5 a 15 pontos. Bem, obviamente que existem algumas limitações aqui. O apetrecho ele tem que ser suficientemente pequeno para caber no bolso da jaqueta comum e atender a um dos seguintes critérios. 1. Um objeto que o personagem tenha comprado, mas que o jogador não declarou especificamente que estava sendo carregado. Exemplo, se tiver uma pistola e for emboscado enquanto dirige até a igreja, o personagem pode sacá-la, mesmo que a polícia tenha revistado seu veículo 5 minutos antes e não tenha achado a arma. 2. Um objeto que o personagem provavelmente possui e que está de acordo com o conceito do personagem. Então suponhamos que o personagem é um ladino e ele acaba de ser preso. Ele poderia falar que ele tem uma gásua e ele vai usar essa gásua para abrir o cadeado da cela. Mas em nenhum momento ele declarou para o mestre ou estava na ficha de personagem que ele continha uma gásua, que poderia ter sido apreendido pelos guardas antes de colocá-lo na prisão. 3. É um dispositivo barato e amplamente disponível no nível tecnológico do personagem. Um exemplo seria um isqueiro ou uma caixa de fósforos, que o jogador decide utilizar para acender um pavio de uma dinamite. Mesmo que o personagem do jogador tenha acabado de se molhar involuntariamente, esse isqueiro milagrosamente estará funcionando. A própria vantagem fala que se trata de uma vantagem pouco realista. Então o mestre pode limitá-la em suas campanhas. Esse tipo de vantagem é muito interessante quando o mestre ou quando o grupo está mais em um RPG narrativista, em que o mestre e os jogadores não estão tão preocupados com os equipamentos e os recursos que o personagem tem, mas sim com a interpretação do personagem. Vocês percebem aqui como que em uma determinada situação o jogador pode sacar um objeto e aquilo fazer total diferença na cena e custa apenas 5 pontos. Lembrando que ele só pode usar essa vantagem uma vez por sessão de jogo.
A segunda vantagem é a vantagem arrebatador, que custa 80 pontos. Bem, é muito salgado. Entretanto, em algumas campanhas em que você tem mundos paralelos, isso permite que esse personagem concentre durante 10 segundos e que ele arrebate, que ele pegue qualquer objeto que não pese mais que 2,5 quilos e o utilize na cena do jogo. Pegando o exemplo anterior, o personagem está no veículo e é emboscado a caminho da igreja. Então, ele se concentra ali 10 segundos e consegue pegar uma arma que está em uma outra dimensão. É importante lembrar que o objeto, os itens disponíveis, tem que ser um item que o personagem saiba utilizar. Pode ser um objeto que esteja em um nível tecnológico menor do que o do personagem. Entretanto, se for um objeto que está em um nível tecnológico acima, muito provavelmente esse personagem não vai saber utilizar o objeto. Da mesma forma que apetrecho, essa vantagem ela pode criar atalhos para os jogadores na aventura. Então imagina aquele mesmo Ladino que ele acaba de ser preso, então ele concentra, entra em um mundo paralelo e consegue arrebatar as chaves que milagrosamente estava em cima da mesa do guarda. E aí ele abre a cela e consegue escapar. A terceira e última vantagem, que tem a probabilidade de acabar com qualquer aventura e prejudicou muito uma aventura que eu narrei uma vez, foi a vantagem Redespertar. Ela custa míseros 10 pontos e ela permite ao personagem aprender qualquer perícia, ou melhor, relembrar de qualquer perícia que ele tenha aprendido em uma vida anterior. Obviamente que no mundo do jogo a reencarnação ela tem que ser comum. Então o personagem ele sempre lembra de alguma coisa que ele viveu em uma vida anterior. Isso pode ser muito ruim para a aventura, porque o jogador pode criar atalhos, ele pode aprender perícias imediatamente se ele tiver os pontos para gastar. Então vamos usar aqui o mesmo exemplo do ladrão, agora com a vantagem Redespertar. Imagina que esse ladrão está preso, mas ele não sabia a perícia arrombamento. Então ele anuncia para o mestre que ele vai usar da vantagem Redespertar e ele ali, bem espertamente, sempre deixa 2 ou 3 pontos de experiência na ficha sem gastar, ele vai e compra a perícia arrombamento. Agora, vamos juntar Redespertar com apetrecho. O jogador, o personagem do jogador, foi preso. E aí, ele, dentro da cela, ele vira para o mestre e fala que ele tem uma gásua. Como ele gastou 5 pontos para ter apetrechos, mesmo que ele tenha passado pela revista dos guardas, essa gásua não foi encontrada. Porém, esse mesmo personagem jogador não tinha perícia arrombamento. Então o jogador vai e gasta 1 ou 2 pontos ali de experiência, compra a perícia arrombamento, alegando que na vida passada dele ele também foi um arrombador, um ladrão arrombador, e agora ele pode tentar o teste de perícia de arrombamento com maior facilidade do que ele tinha antes. Perceberam como é que essas 3 vantagens podem criar atalhos na aventura para que o jogador escape dos desafios que são colocados na cena? Muito interessantes, como eu comentei, para aventuras mais narrativistas.
e principalmente para aventuras onde os recursos que os personagens têm não são tão importantes. Agora, se o mestre está querendo uma aventura mais realista e está querendo que os jogadores utilizem menos de mecânicas para vencer os desafios, eu recomendo que ele vete essas vantagens nas suas aventuras. Gostaram dessas dicas? Então, se você quer saber do uso de alguma vantagem, deixa aí nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe, aperte o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!